que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. What a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no último episódio do podcast Ponto Cego do Ano. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. No episódio de hoje, a gente gostaria de fazer um balanço sobre o ano, né? Principalmente no que diz respeito ao podcast e sobre uns planos que a gente vai ter no ano que vem, né? Eu havia pedido na página do Facebook para que vocês mandassem listas com os 5 filmes que vocês mais gostaram de ver neste ano de 2020, e a quantidade de respostas foi surpreendente. Eu agradeço demais a todos que dedicaram o seu tempo para fazer essa lista e compartilhá-las conosco. Rodrigo, esse ano foi um ano bem complicado, né? Muito difícil para todo mundo, né? Essa pandemia tem deixado todo mundo, ou pelo menos todo mundo, com um mínimo de bom senso, muito preocupado, né? Se não bastasse o alto grau de letalidade do Covid, temos aqui no Brasil governantes que não ajudam, né? Estamos chegando na marca de 200 mil mortos pelo vírus, ou seja, 1 em cada 1.000 brasileiros já morreu por causa dessa doença, e mesmo assim tem gente que não vê problema em aglomerar, sei lá, 500 pessoas numa área fechada com isolamento acústico numa rave de dias para comemorar o Ano Novo, né, Neymar? É foda, né? Enfim, particularmente eu não tenho problema nenhum de ficar fechado dentro de casa, mas sei que isso é muito sacrifício para algumas pessoas, né? Falando assim também, junto com o que o Thiago falou, né, concordando com o que ele disse, estamos numa situação muito complicada que muita gente acha assim, 2021 passou o ano, para 2021 vai acabar. É uma coisa que não vai acabar assim tão rápido, né? É um ano muito complicado, foi um ano muito complicado, tanto para as pessoas e ainda mais para a indústria do cinema, né? Para a indústria do cinema aí teve muitas coisas que a gente vai falar mais à frente, né, no podcast, para você que está ouvindo. E tem gente que não tem o senso, né, como o Thiago disse, de aglomerar para 50, 60 pessoas. Teve um influencer aí que teve uma festa que teve 40 infectados com Covid. Então é uma coisa muito complicada, é uma coisa a se pensar, né? Mas não é sobre isso o podcast, né, Thiago? Não, mas assim, pro cinema, esse ano também foi bem duro, né? Porque com o Covid, os cinemas ficaram fechados por meses, né? Muitas produções foram adiadas. Muita gente chegou a falar que o cinema estava morrendo. Eu lembro, quer dizer, eu não sou tão velho assim, mas eu sei que em meados do século passado o cinema estava morrendo por causa da TV. Aí esse eu lembro, né? Depois, nos anos 80, foi por causa do videocassete. Aí mais tarde foi culpa do DVD. Nos anos 2000, com a ampliação do acesso à internet de banda larga, o torrent estava matando o cinema. Na última década foram os serviços de streaming, os algozes. Mas aí você lembra que, junto com essas notícias de que a pirataria ou o streaming estão matando o cinema, em 2018 os estúdios tiveram lucro recorde de 96,8 bilhões de dólares em todo o mundo. Em 2019, só no Brasil, a arrecadação total foi de 2,7 bilhões. Então eu tenho cá minhas dúvidas se o cinema realmente está moribundo, como falam. Exatamente isso. Eu peguei essa época do DVD e do torrent, do streaming, né, que a gente está vivendo agora, e é uma coisa que acalorou novamente, né, as discussões de que o cinema irá morrer por conta do que a Warner fez, né, de lançar todos os filmes, todos os lançamentos de 2021
tanto no streaming no mesmo dia por 30 dias que lançar no cinema. Então essa possibilidade de assistir e ainda mais aumentar a frequência, né, dos torrents acaba botando que as pessoas vão falar: o cinema vai morrer, o cinema não vai continuar. Mas as pessoas esquecem que tem tantos outros estúdios que não irão lançar, não irão fazer essa logística, né, de lançar tanto no streaming quanto no cinema, que não tem só a Warner aí. Claro, a MGM faliu, tá vendendo os seus filmes, né, os seus títulos, mas é uma produtora que já não lançava tantas coisas assim até antes da pandemia, né? É um estúdio que estava ali andando a passos miúdos, tendo a sua maior arrecadação em 007 e Creed, né? Que estavam fazendo bastante sucesso, né? Os últimos dois 007 juntos arrecadaram mais de 2 bilhões. Né? O Creed também juntos, os últimos 2 filmes arrecadaram mais de 1 bilhão. Então estava fazendo algum tipo de lucro. E 2020 acabou por enterrar uma história, né, de um cinema que irá fazer falta. Mas o streaming acho que não destrói não, porque, como eu disse, tem tantos outros estúdios que não lançam seus filmes nos streaming, né? 2020 foi um ano atípico. Você falou da Warner, aí eu lembrei que assim, uma das celeumas do momento foi justamente a discussão exatamente sobre isso, de que a Warner vai lançar os filmes dela em streaming no mesmo dia. E aí eu lembrei que quem acelerou essa decisão da Warner foi o cara que estava batendo de frente, né, que é o Christopher Nolan, que foi a pessoa que mais advogou pela pronta abertura do cinema, lá por causa do seu filme Tenet, que ele falava que iria salvar o cinema, né? E aí no final das contas Tenet acabou perdendo em termos de bilheteria para a Última Comédia com o Robert De Niro, né? Ou filme de vovô, como o pessoal do Cultura Pop a Rigor também colocou. Aqui no Brasil a gente também teve tentativas de salvar o cinema, né? Você lembra que em setembro o Érico Borgo foi garoto propaganda do festival De Volta ao Cinema, né? Que ia passar ao preço módico de R$10 e uma chance de você pegar Covid, filmes que já passaram centenas de vezes na sessão da tarde, né? Como Caça-Fantasmas, Super-Homem, De Volta para o Futuro, Iluminado, Tubarão, Cavaleiro das Trevas, ET, sabe? Da onde o pessoal tira a cabeça de que, poxa, eu vou lá no cinema correr risco de me contaminar para ver Bons Companheiros, ou filme que a gente dá para ver nos streamings aqui na internet. Não faz sentido. E a maioria que iria se deslocar para poder assistir tem na sua estante. Para que vai sair para correr risco, né? É loucura isso, é loucura. Como eu falei mais cedo, a gente pediu pro pessoal mandar listas dos 5 filmes que vocês mais gostaram de assistir no ano, né? E a gente vai começar. Eu dividi em grupos de lista para a gente não ficar lendo, pegar um segmento e ler todas as listas, né? A gente vai ler algumas, e aí vai partir para o próximo segmento, e depois do final do próximo segmento a gente parte para mais umas, e assim a gente vai. Eu pedi para o pessoal me falar de filmes que não necessariamente foram lançados em 2020, porque há muito tempo, eu tenho visto muito mais filmes feitos nos outros anos do que lançamento, né? Neste ano, segundo o Letterboxd, filmes de 2020 configuraram 3% dos filmes a que eu assisti. Então, a gente agora vai falar do primeiro grupo de mensagens que recebemos, começando por ele, né? Pelo Lean Santos, que foi um dos nossos ouvintes mais ativos lá na página, né? Ele sempre dava feedback nos episódios, e eu posso atestar, porque eu sigo ele no Letterboxd, que ele tem uma cultura cinematográfica imensa, né? Não apenas ele viu muita coisa neste ano, como ele sempre
sempre se dá o trabalho de fazer resenhas sobre uma boa parte dos filmes a que ele assiste. Então, ele indicou 5 filmes, vamos falar sobre eles. Parasama, de 2019, direção de Ouad Al-Kateb e Edward Watts. Velvet Goldmine, do Todd Haynes, de 1998. Fôlego, de 2007, né, dirigido pelo Kinky Duke, que faleceu agora, né, no começo do mês. Bleeder, de 99, direção do Nicholas Winding Refn. E A Última Família, de 2016, dirigido pelo Jan Matuszynski. Eu já ouvi falar do filme do Kinky Duke. E Parasama, porque eu não sabia que tinha ele traduzido mesmo literalmente pro nosso português. Mas os outros eu nunca tinha ouvido falar. Não, olha, eu vou falar de 2. De um que eu não tinha visto e de outro que eu vi e adoro. Né? O que eu adoro é o Velvet Goldmine, que é sensacional. Assim, eu lembro que tem notícias de que vai ter uma biopic do David Bowie, que não vai ter músicas do David Bowie. Aí eu pensei assim, poxa, se vai ter uma biopic do David Bowie sem músicas do David Bowie, por que a gente não vê Velvet Goldmine de novo, que é uma biopic do David Bowie, sem música do David Bowie, mas misturado com um plot muito semelhante ao do Cidadão Kane. Então, eu adoro esse filme. É muito bacana a escolha do Leandson. O que eu vi, eu tentei ver todos, eu acabei não conseguindo ver todos os filmes de todo mundo. O do Leandson eu vi, mas o pessoal mais recente eu acabei não vendo. O pessoal que mandou por último eu acabei não vendo. O Fôlego do Kinky Duke é sensacional, né? É a história dessa mulher que está num casamento infeliz, e aí ela começa a visitar um prisioneiro que está no corredor da morte. É muito legal esse filme. Vamos lá. O próximo a mandar sua lista foi o Rodrigo Avalanche Martins. Ele é lá da página Relembra Filmes e eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a compartilhar os posts da nossa página. E ele sempre comigo foi uma pessoa gentilíssima. E ele indicou esses 5 filmes. Eu vi O Diabo, na direção de Ji-Won Ki. Confronto no Pavilhão 99, do S. Craig Zeller. Também do S. Craig Zeller é o Dragged Across Concrete. Jogos, Trapaças e 2 Canos Fumegantes, do Guy Ritchie. E, finalmente, Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco. Caraca! Meu coração já bateu no Eu Vi o Diabo, que eu acho de uma excelência incrível, né? É um filme sul-coreano incrível, com suspense, com um jogo de gato e rato ali surpreendente. Eu vou falar dos 2 que eu assisti. E o Pichote, que é essa maravilha de filme do Babenco que você fica... É o filme que eu sempre falo no podcast, que é o filme que eu assisti uma vez só e tá ótimo, não preciso mais ver, porque ele mistura tanto com a realidade, ele é tão pesado, né? Tão realista, que incomoda. E a verdade dói, incomoda pra caramba. É um incrível, é um filmaço. Então, seguindo, nós temos eles, os integrantes do Cultura Pop a Rigor, né? A gente já falou deles aqui, eles são gente queridíssima, né? E eles têm um trabalho assim monumental, né? Eles têm página que eles fazem resenha de filme, eles fazem vídeo no YouTube e eles fazem podcast. Assim, eu fico impressionado como é que eles têm tempo para fazer isso. Eu mal consigo fazer o programa, mas eles fazem e é sensacional, assim, eles têm eu até ia botar umas coisas que eles falaram, mas não, eu acho que vale a pena você dar um pause aqui e vai escutar o penúltimo episódio deles, né, o CFMC no Cinema 6, né, que fala dos melhores e piores de 2020, e aí eles falam umas coisas muito legais sobre a gente, e uma das coisas que eles falam é que
A gente aqui no programa, a gente fala de tudo, né? A gente não se concentra em um determinado nicho, né? Num determinado gênero, que é uma coisa que eles fazem, é uma coisa que eles gostam também, né? Você lendo as resenhas deles no site, você vê que eles falam, né? Eles falam de Frankenhooker, do René Lotter, que é sensacional, mas eles também já falaram, né, de coisas mais mainstream, como a saga Halloween. Eles têm até coragem de assistir alguns que eu não tive coragem de assistir, mas eu gosto. É um site que me forneceu muita coisa bacana, e eles são pessoas maravilhosas, e eles mandaram, né, tanto a Dri quanto o Mark mandaram pra gente a listinha deles. Vamos começar pela Dri. Cães Raivosos, de 1974, do Mário Bava. Amor à Flor da Pele, né, de 2000, né, dirigido pelo Wong Kar-wai. Ladrões de Bicicleta, dirigido pelo Vittorio De Sica, que a gente falou no nosso episódio 24. Vi, de 1967, dirigido pelo Konstantin Yershov e o Georgi Kroprashiov, que é baseado num texto do Gogol. E Pulse, né, dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa. Eu adoro Vi, gosto muito do Vi. Ele tem uma estética muito bacana, assim. Você já ouviu falar desse filme? Ele é sensacional. Ele tem a história de um seminarista que ele e um grupo de amigos vão lá para uma casa onde tem uma bruxa, e aí os amigos dele morrem, aí ele é o único que sobrevive, mas ele consegue matar a bruxa, e aí quando ele chega na cidade vizinha, né, o corpo de uma garota está sendo velada, e a garota é a bruxa, né? E é sensacional. Tem uns efeitos práticos de terror maravilhosos, assim, para 1967. A gente pode até achar que alguma coisa que o Sam Raimi fez lá no Evil Dead, né, tem paralelos com esse filme, mas eu gosto muito. Eu vi o Ladrão de Bicicleta no podcast, que, como eu disse no programa, me fez chorar em algumas partes, porque ele é bem pesado, mas os outros eu não vi, mas me deu olha só, me deu vontade de assistir o Vi, por conta do que você falou agora. Me deu vontade de assistir. Amo efeitos práticos. Eu gosto muito de efeitos práticos. O próximo, né, agora a gente falou da Dri, agora vamos falar do Mark, que ele falou de 5 filmes. É o Enigma do Poder, do Abel Ferrara, Joias Brutas, dos irmãos Safdie, Última Sessão de Cinema, do Peter Bogdanovich, Fome Animal, do Peter Jackson, e Cães Raivosos, do Mário Bava. E ficou na outra lista também. Ficou na outra lista também. Esse filme é fantástico também. Esse filme é outro que a tensão desse filme, porque a boa parte do filme se passa dentro de um carro que foi sequestrado por bandidos, e os bandidos estão sempre ameaçando, assim, os reféns. É muito legal. E tem será que se eu falar que o filme tem plot twist, estraga, mesmo não falando que ele tem plot twist? Não sei, mas... Mas tem plot twist no filme. É ótimo esse filme, é ótimo. E o Fome Animal, do Peter Jackson também. Eu lembro que num dos podcasts que eles fizeram, eu comentei, né, que é um dos filmes, é o meu filme favorito do Peter Jackson, né? Sensacional, e eu acho que o Peter Jackson devia pegar o padre desse filme e colocar em todos os filmes que ele tinha feito. Você falou no programa sobre isso. Eu procurei ele, eu ia baixar, mas acabei desviando do caminho, mas é um filme que eu tô querendo assistir já tem muito tempo. Eu vi algumas imagens dele, né? Como eu disse em outros programas, eu não costumo ver trailers de filmes que me indicam para assistir. Eu assisto sem saber nada. E vi algumas fotos e me interessou muito para assistir. Já tá aí na lista. Fome Animal. Tem nessa lista o Joias Brutas, né? Que eu assisti ano passado. Quase que... Se não fosse ano passado, eu colocaria ele na minha lista, porque é um filmaço mesmo.
Não é o meu favorito dos irmãos, ainda é o Bom Comportamento, continua sendo o Bom Comportamento, mas é um filme que te leva a atenção crescente por conta tanto da direção frenética, né, dos dois irmãos do Safdie, como na atuação surpreendente e que ele faça mais filmes assim do Adam Sandler. Mesmo gostando das comédias meia boca que ele faz. Desculpa, fã de Adam Sandler. Mas é isso. Então, agora a gente vai falar sobre como foi o ano para o podcast. Mas antes, o Cultura Pop a Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. Vamos lá, agora vamos falar sobre o ano do podcast, né? Neste ano, a gente introduziu 3 coisas que foram muito úteis ao programa, né? A gente, né, teve, né, a adição do Rodrigo, né, como apresentador fixo ou semifixo, né? Porque ele apareceu em quase todos os programas no ano passado, né? Porque quando eu pensei no formato do programa, né, eu queria que ele sempre tivesse alguém junto comigo para me indicar um filme e alguém que eu pudesse indicar um filme para ele, né? Ano passado a gente começou tendo vários apresentadores, né, como a Andressa, a Larissa, a Patrícia, né, meu pai. E esse ano o Rodrigo veio aqui dar uma força pra gente, né? Eu sei que ele tem um monte de compromisso, mas ele apareceu, tá sendo um sucesso. E é um prazer participar sempre ou quase sempre, do programa, porque é algo que eu gosto muito. Falar sobre filmes é algo que me inspira desde que eu me entendo por gente, né? Que eu assisto a filmes. E é bom encontrar assim, o Thiago como uma alma gêmea que gosta também de falar sobre filmes e que me apresenta filmes maravilhosos que sem você, Thiago, eu não saberia da existência desses filmes. Tem também quando a gente fez com 3 apresentadores, também me apresentaram filmes incríveis. Então eu só tenho a agradecer ao programa e a você, Thiago, por me chamar lá no programa 10 para poder fazer parte desse programa, desse podcast incrível que eu gosto muito de fazer parte. O Rodrigo apareceu no programa 7, né, mas eu só fiz o pedido lá no programa 10, quando a gente for falar de filme noir. Né, uma outra coisa que o Rodrigo já antecipou, né, foi a presença do terceiro apresentador. Né. Eu acho que o número ideal para a gente ter uma conversa bacana é 3. Né. Eu acho que sempre que você vai ter mais gente conversando, né, mais gente dando as suas próprias interpretações sobre um filme e chamando atenção para pontos que a gente podia ter escapado, né, é sempre muito bacana. Né? O problema é que mais de 3 fica muito difícil. Né? O pessoal acaba um falando em cima do outro e aí acaba não sendo tão legal assim. Né? Eu acho que 3 é um número perfeito para a gente gravar. Outra coisa que nós experimentamos e deu muito certo foram os meses temáticos, né? Ou grupos de episódios que compartilhavam o mesmo tema. Né? Neste ano a gente começou com 2 episódios de Shakespeare lá em abril. Aí depois, de junho até outubro, foram só séries de episódios. Em junho a gente fez um mês sobre o cinema brasileiro. Em seguida, a gente fez uma série de 4 episódios sobre movimentos de vanguarda, né? Movimentos que influenciaram o cinema atual. Esses 2 meses foram inspirados, né, nas aulas que a gente teve com Marcelo Miller. Em agosto e setembro foram meses dos diretores, né, que a gente mudou um pouquinho a fórmula do programa, né, que em vez de eu indicando para o Rodrigo ou para algum outro apresentador
um filme e ele indicando para mim, a gente recebeu 5 amigos que eles nos indicaram filmes que a gente não viu, né? Então a gente teve a Thaís, que indicou um filme do Carlos Reichenbach que eu não vi e um filme do Carlos Reichenbach que o Rodrigo não viu. A Isabela também, né? Sobre o Tim Burton, o Chris. Foi um troço bem bacana. E aí em outubro a gente falou sobre filmes de terror. Foi incrível receber, né, esses amigos que acrescentaram muito ao podcast e a mim, Rodrigo, quanto um apreciador do cinema em geral, né, abrir para outras possibilidades que fugiram um pouco do que eu costumo assistir, né, e conhecer novos diretores como o Carlos Reichenbach ou outro filme que seja do Brian De Palma, conhecer o Walter Hugo Cury, que o Marcelo apresentou para mim, assim, porque eu também não tinha assistido nenhum filme do Walter Hugo Cury, e o mês temático do Dia das Bruxas, do Halloween, que foi incrível, foi bem divertido. Agora eu vou falar, o Rodrigo não sabe, mas eu vou falar os 5 episódios que mais fizeram sucesso. Então, o 5º mais ouvido foi o episódio 27 do Walter Hugo Cury, que a gente recebeu o Marcelo. O 4º foi o nosso primeiro episódio de filmes desse ano, que foi o Castelo no Céu e Páprica, né, que eu recebi o Thales pra gente falar sobre anime. O 3º mais ouvido foi uma grande surpresa. Essa e o de cima foram uma grande surpresa, porque realmente eu não esperava, mas foi o episódio do Carlão. O episódio do Carlos Reichenbach foi o 3º episódio mais ouvido no nosso programa. Eu tô falando que foi surpresa porque, assim, o Carlos Reichenbach, eu também, assim, tipo, não conhecia o Carlos Reichenbach. Eu vi um filme dele ano passado e só. A Thaís me trazer esse diretor que eu praticamente não conhecia e ver que há uma demanda por podcast sobre filmes dele é uma coisa que me chamou muita atenção. O 2º também foi de diretor. Dessa vez foi um episódio que eu fiz com o Matheus sobre Jim Jarmusch. Me chamou bastante a atenção, né, que o Jim Jarmusch é um diretor mais conhecido que o Carlão, mas ver que, assim, tipo, as pessoas ficaram muito interessadas em a gente ter feito esse panorama sobre a obra dele foi muito interessante. O episódio que mais teve downloads, mais teve gente apertando play, mais gente ouvindo foi... Qual que você acha, Rodrigo? Fazendo surpresa aqui. Hã? Eu participei. Participou. Papai. Eu vou eliminatória assim. É de diretor? Não. Tá. É da saga do Halloween? Não. Não é da saga do Halloween? Não. Peraí. É do Scorsese? Não. Droga, peraí, que essa era a minha... Peraí. Cinema novo? Não. Tá quase, mas não. Tô quase? Peraí. Foi nesse mês. Da Chinchada? Não. Você vai falar de todo agora. Não acredito. Retomada. Retomada. Com o Matheus. Então, assim, você repare que o Matheus esteve presente no mais ouvido, no 2º mais ouvido, né? Sim. É chamarisco de sucesso. É chamarisco de sucesso. Tem que chamar o Matheus mais vezes e, felizmente, para nós, o Matheus vai estar no mês que vem no nosso programa. Né? Continuando agora o top 5, né? A gente começa com o Júlio, né? Meu pai, que esteve presente no episódio 3, quando a gente falou sobre James Mason, e ele falou de 5 filmes. Ele falou do The Post, A Guerra Secreta, que por coincidência foi o filme que a gente comentou no episódio 2 do programa. Páprica, do Satoshi Kon, que por coincidência a gente falou no episódio 8 e no episódio 41 do programa. Por que você não vai brincar no inferno,
do Sion Sono, que a gente discutiu lá no episódio 33, e eu tô sacando o que ele fez. House, que a gente falou lá no episódio 37, e finalmente Círculo do Medo, de 62, que a gente falou no episódio 40. Eu entendi, eu acho que eu saquei o que ele quis fazer, mas... Em seguida, a gente teve a Lúcia. As pessoas não sabem, mas ela é o controle de qualidade do programa. Eu levo um tempo, né? Vou contar mais ou menos como é que funciona. Que a gente grava e no dia seguinte eu edito. E eu demoro para editar, né? Tirar as gagueiras, tirar alguma coisa, alguma bobagem que eu fale, né? E acabo cortando, né? Tirando sempre que possível, tirando o barulho da moto que passa. E isso leva tempo, né? Mais ou menos, eu levo 1 hora para cada 10 minutos de episódio pronto. Né? E aí, depois disso, eu passo para a Lúcia, e a Lúcia vê o que está bem, o que não está bem, e ela corrige, e aí, depois que eu estou com o troço corrigido, eu mando pro pessoal que participou, né? E aí ela indicou esses 5 filmes: Os 7 de Chicago, do Aaron Sorkin, 24 Frames, do Abbas Kiarostami, A Pequena Vendedora de Sol, de Djibril Diop Mabete, Psicomagia, a Arte da Cura, do Jodorowsky, e Red Post on Asher Street, do Sion Sono. Você quer comentar alguma coisa lá do meu pai, não? Eu quero comentar que isso aí é nepotismo. Mentira, porque são 5 filmes incríveis. Eu assisti The Post na estreia no cinema, porque eu, como já devem saber, eu sou fã da Meryl Streep e não poderia deixar de assistir a ela em uma parceria com o Steven Spielberg. E é um filmaço, né? É um filme de suspense jornalístico incrível, que eu gosto muito desse estilo de filme, né? Que tem aí Spotlight ou aquele... com Russell Crowe, que eu esqueci o nome. Enfim, que são filmes bons que me chamam a atenção. A Lista do Seu Pai é incrível. Tem um filme aí que quase entrou na minha lista, no meu top 5. Quase entrou no meu top 5. Eu vou deixar essa pulga atrás da sua orelha, Thiago, para você tentar adivinhar qual é o filme que quase entrou na minha lista. Se tivesse assim, menção honrosa. Vai ter menção honrosa, claro que tem. Vai ter? Então ele vai estar na menção honrosa. Mas é uma lista muito boa. É muito difícil separar 5 filmes. Enfim. E da sua mãe também tem filmes que eu quero muito assistir. Né? O do Sion Sono, que eu quero assistir. Os 7 de Chicago, que eu ainda não assisti, mas está naquela lista eterna para poder um dia assistir. Né? E também me chamou muita atenção pelo título, eu não conhecia, que é A Pequena Vendedora de Sol, que eu vi aqui, que é um curta. Sim. Esse filme é fantástico. Tá me dando vontade de ver. Esse filme é fantástico. Foi a Thaís que me indicou. Na verdade, eu bisoiei o perfil dela lá no Letterboxd e peguei assim, os favoritos dela e assisti a pelo menos esse mais um. E esse é fantástico. Muito legal, assim. Vamos lá. O próximo foi a Patrícia. A Patrícia, que já esteve com a gente lá no episódio 6, que a gente foi falar sobre filmes de direito, que lidavam com direito. E aí depois ela voltou pra gente falar sobre um outro assunto que ela gosta bastante, que é a Segunda Guerra. E aí ela me mandou aqui a lista dela de filmes que ela mais gostou de ver pela primeira vez agora em 2020. Né? Ela falou sobre Big Eyes, do Tim Burton, A Mulher Mais Odiada da América, do Tommy O'Heaver, Tudo Bem no Natal Que Vem, do Roberto Santucci, Dilema das Redes, né, dirigido pelo Jeff Orlovsky, e Amor com Data Marcada, de John Whitesell. Bastante Netflix. Tem bastante Netflix. Mas é uma lista bem variada e boa. Eu assisti esse Amor com Data Marcada, assisti ao Tudo Bem no Natal Que Vem,
E A Mulher Mais Odiada da América é um filme que está na minha lista da Netflix para assistir e eu ainda não vi, que é com a Melissa Leo. Melissa Leo, isso aí, que eu fui o vencedor. Exatamente. Agora é o Carlos Carneiro, né, o Kaique, que esteve aqui com a gente falando sobre o Kevin Smith lá no episódio 11, né, e aí ele quis dar a lista. Ele é do site Popoca. No site tem um podcast, que é o Popocast, e aí ele dessa lista, ele falando que tá meio difícil listar mesmo, não assisti tantos filmes pela primeira vez em 2020, mas aqui vão algumas apelações. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Hamilton, né, aquela versão filmada que saiu no Disney Plus, né, da direção do Thomas Kail. O Homem Duplicado, do Denis Villeneuve. Menino e o Mundo, né, dirigido pelo Ale Abreu. E Os Suspeitos, também dirigido pelo Denis Villeneuve. Nossa. Que lista boa, né? Que lista boa. Eu sou apaixonado. Apaixonado pelo Denis Villeneuve. O cara não faz filme ruim, pra mim. Não tem, tipo assim, um filme que eu fale assim, cara, esse filme aqui é uma coisa, é uma ponta, uma coisa fora da curva, né? Alguma coisa. O único que eu não assisti dele foi o Sicário, mas os outros eu assisti. E eu sou apaixonado pelos Suspeitos. Eu Eu acho um filme incrível que me deixou tenso. Eu ruí as unhas todas, tirar sangue por conta do suspense que tem nesse filme. É muito bom. A fotografia do Roger Deakins é incrível, né? Também ali, os dois somando ali, fazendo um filme incrível. E tem o nosso brasileiro Bacurau. Lista que tem o nosso brasileiro Bacurau já é uma lista que pra aplaudir de pé. E é um filme também muito bom, que eu demorei pra ver, claro, mas é muito bom. E eu gosto muito do Homem Duplicado também. O Homem Duplicado é baseado numa história do Saramago, né? E tem o Jake Gyllenhaal, ele também tá no Suspeitos, né? Mas nesse ele tá, eu gosto muito dele. Hamilton, eu vi graças à indicação do Kaique, e eu me surpreendi muito, não porque é musical, mas o que mais me surpreendeu é que é um musical sobre um autor que eu li na faculdade, lá na cadeira de clássicos da política, né, que o Alexander Hamilton é um autor super importante. E aí eu fiquei assim, tipo, falando, poxa, legal o Lin-Manuel Miranda fazer musicais sobre grandes pensadores, né? Mal posso esperar para que ele faça um sobre o Rousseau ou então sobre o Hobbes, né? Ia ser legal se ele fizesse um sobre o Hobbes e aí tivesse ele pescando o Leviatã. Eu gosto muito, gostei bastante do filme, eu agradeço demais a indicação do Kaique. Agora a gente vai falar sobre a nossa programação para o ano de 2021. A gente já tem programado os temas para 2021, né? Você pode até achar, pode até parecer temerário a gente fazer uma programação com tamanha antecedência, mas eu prefiro já estipular os assuntos e depois, caso precise, fazer ajustes do que não planejar e ver qual vai ser o tema na semana anterior. Isso vai permitir para a gente pesquisar e estudar os filmes com antecedência. Então, o que a gente pode falar é que nos 2 primeiros meses a gente não vai ter mês temático, vai ser coisas mais variadas possíveis. A gente vai falar sobre giallo, vai falar sobre uma atriz que eu considero que sofre muito preconceito, né? É uma atriz que a gente brinca e fala que está sempre surpreendendo, né? Como se assim, ela desde os anos 80 ela surpreende as pessoas, né? Eu acho que não surpreende ninguém quando ela atua bem, porque ela é uma ótima atriz. E vai ter muito mais de outras coisas. A partir de meados de março a gente só vai ter meses temáticos, né? Então em maio a gente deve voltar com os meses dos diretores, que, né, fez um relativo sucesso nesse ano.
né? Vamos falar também de cinema brasileiro também, que foi um outro assunto que fez bastante sucesso aqui, né? E a gente vai falar sobre muitos outros tópicos que pareceram interessantes e a gente espera que vocês gostem também. Eu tô aqui empolgado pro ano de 2021. Vamos lá. Agora a gente vai escutar, porque as próximas 3 pessoas mandaram o áudio pra gente e a gente vai tocar. Primeiro vai ser a Bia, né? A Beatriz, que esteve com a gente quando a gente falou sobre slasher, esteve com a gente quando a gente falou sobre bruxas e esteve agora, recentemente, falando sobre filmes B. Vamos ver aqui os filmes que ela indicou. Oi, gente, eu sou a Bia, que participa às vezes aí do podcast. Meu top 5 de filme desse ano. Eu assisti uns bons filmes esse ano. Eu comecei a quarentena assistindo 2 filmes do Jodorowsky que eu ainda não tinha visto, que são Poesia Sem Fim e A Dança da Realidade, que são filmes que tratam... É uma autobiografia do Jodorowsky, né, de forma poética. Gostei muito, achei filmes muito bonitos, assim, tanto a história quanto esteticamente. Achei lindos, assim. 2 filmes que eu gostei bastante também, que são de um ator que eu gosto muito, que eu acho que ele é subestimado, mas ele faz ótimas escolhas no cinema, que é o Daniel Radcliffe. Ele lançou 2 filmes que eu acredito que não sejam desse ano, mas que foram lançados esse ano, que são Escape from Pretoria, que eu acho que é Fuga de Pretória aqui, e Guns Akimbo, que é um filme muito louco, é muito surreal, assim. É um cara que acorda e foram grudadas, né, foram parafusadas armas na mão dele e ele precisa participar de um jogo, assim, tipo, ultra violento, assim. Ele precisa matar a rival dele. Gostei muito desse filme, é uma loucura, mas eu gostei muito. Então também Guns Akimbo e Fuga de Pretória. E o último filme foi um terror da Netflix, que eu gostei bastante, que ele tem uma pegada muito diferente. E eu gosto muito pelo menos da atriz, o ator eu não conhecia, mas eu gosto muito da atriz que está no filme. O filme é o His House, que em português é O Que Deixamos Pra Trás. Então esse filme fecha o meu top 5 de filmes desse ano. His House. Nossa, esse filme é incrível. Foi o que eu indiquei no streaming. E é incrível, é incrível. E Guns Akimbo eu fiquei com medo de assistir, porque eu achei que ia ser um filme ruim. Aí eu não vi. Eu até falei pra minha irmã, eu falei, não vou ver esse filme. Ela também perguntou, já saiu alguma coisa do filme? Eu falei, eu não vou baixar, eu me recuso a baixar um filme com o Daniel Radcliffe com armas na mão. Aí é isso, desculpa. Mas, tirando o preconceito, eu posso até assistir. Falar sobre... Os 2 primeiros, né, como a Bia falou, né, são do Jodorowsky. Eu acho que, assim, no final dos anos 90 eu assisti o El Topo. Na verdade, meu pai estava assistindo, assim, o El Topo, uma cópia que ele trouxe lá de fora. Aí eu assisti e aí passei anos sem lembrar do Jodorowsky, né? Eu lembrei dele por conta do documentário sobre Duna, e aí por coincidência, na verdade foi graças ao filme Duna que ele teve um reencontro com Michel Seydoux, e aí eles fizeram, né, essa série de filmes sobre a biografia dele, né, começando com Dança da Realidade, que é sensacional, e o Poesia Sem Fim, que é ainda mais bonito. E são 2 filmes mais recentes do Jodorowsky que eu gosto bastante, né? Eu vou falar mais de outro filme que ele lançou esse ano, mas esses 2, né, são muito legais. O outro assunto que ela falou também, né, foi sobre o Daniel Radcliffe. Eu não vi Harry Potter, e não é nem questão de preconceito. Não sei, a gente tem tanto filme para ver que a gente acaba meio que sem tempo
de assistir as coisas, né? E não é nada contra a saga, eu sei que muita gente adora, mas talvez algum dia eu assista. Quem quiser fazer um programa sobre, sei lá, magia ou cinema, e aí quiser vir aqui me apresentar os filmes do Harry Potter, pode vir. Mas eu gosto do Daniel Radcliffe. Ele fez umas escolhas de filmes muito interessantes, né? Ele fez aquele filme Um Cadáver para Sobreviver, que eu achei muito legal. O Escape from Pretoria é bem bacana, né? Eu acho que se passa nos anos 70, né? Na época do Apartheid, né? Que é um revolucionário que foi preso por combater o Apartheid, né? E ele, na verdade são dois, né? E aí eles são presos e tal. E aí a história conta eles tentando fugir da prisão. O Guns Akimbo eu gostei, mas eu gostei também não só porque algumas coisas do Daniel Radcliffe eu gosto, mas também a Samara Weaving é fantástica, eu acho que devia ter um filme só sobre essa personagem da Samara Weaving. Eu acho ela muito legal. Incrível. Ela é incrível. Não é? Ela é incrível. Aquele Casamento Sangrento, ela dá um show de interpretação. Um show. Agora a gente vai ouvir o que a Larissa... Quais são os 5 filmes favoritos que a Larissa escolheu? Oi, pessoal. Aqui é a Larissa. Feliz ano novo para vocês. E tô aqui para falar dos meus filmes preferidos de 2020. Eu escolhi filmes que foram produzidos, ou enfim, que foram apresentados ao público em 2020 mesmo. Consegui achar 5. Olha só, até em 2020 deu para fazer uma lista com bons filmes. E vamos lá. E os meus filmes, então, sem nenhuma ordem de preferência, foram Os 7 de Chicago, E Era Uma Vez um Sonho, Hillbilly Elegy, Lindinhas, um dos filmes favoritos da ministra da Educação, Damares. Graças a ela, eu fiquei sabendo desse filme. Obrigada, Damares, por ter surtos. On the Rocks, é um novo filme da Sofia Coppola. Pelo que eu vi, não tem tradução ainda para o português. Esse eu acho que não tem. E Destacamento Blood, um excelente filme do Spike Lee também desse ano. Foram os 5 que entraram na minha lista para 2020. Eu só assisti Era Uma Vez um Sonho, eu prefiro ficar calado. Mentira. Você não viu Destacamento Blood? Ainda não tá salvo no telefone da Netflix, mas eu fiz algumas coisas, aí eu não assisti. Mas tá aqui salvo pra assistir. Junto com os 7 de Chicago. Eu gostei muito do Destacamento Blood. Achei 7 de Chicago também bem interessante. O On the Rocks, da Sofia Coppola, eu gostei. Eu achei né? A Larissa fala no episódio anterior, né, de como esse filme é interessante, né, de relação de pai com filha. Agora, finalmente, a gente vai falar sobre ele, que é o campeão de audiência aqui do programa, né, que é o Matheus. E ele vai falar aqui os 5 filmes que ele mais gostou de assistir. Olá, os ouvintes do podcast Ponto Cego. Eu sou o Matheus e já participei de alguns episódios do podcast. O Thiago propôs para os ouvintes selecionarem 5 filmes que se tornaram favoritos, que foram vistos pela primeira vez esse ano. Devido à quarentena, acabei assistindo muita coisa. E eu não tenho bem esse controle de todos os filmes que eu vi. Então eu vou citar 5 filmes que eu gostei muito de ver e acabaram tornando-se meus favoritos. Não são necessariamente o top 5 definitivo, mas sem dúvida são 5 filmes que entraram para a minha lista de favoritos. Vou citar aqui na ordem cronológica. O Tesouro de Sierra Madre, do John Huston, de 1948. Os 7 Samurais, do Akira Kurosawa, de 1954. Pichote, do Hector Babenco, de 1981. Fervura Máxima, do John Woo, de 1992. E A Professora de Piano, do Michael Haneke, de 2001. É isso, valeu. É a segunda pessoa que recomenda Pichote, né? Aconteceu alguma coisa que, assim, é coincidência, né? Você tem o Rodrigo, que falou logo no começo do programa que colocou Pichote como um dos filmes favoritos dele, e agora a gente tem o Matheus também falando. Sim.
Eu já ia falar, eu falei? Não, Rodrigo Avalanche. Mas o Rodrigo Avalanche que é Martins também. Mas é um filme incrível. É um filme incrível. Colocou, a lista dele tá bem classuda, não é? Né? Kurosawa aí. Kurosawa. Tem o John Huston com o Tesouro de Serra Madre. Você tem o John Woo, tá bem, que é o Fervura Máxima, que é bom. Eu vi por causa dessa indicação dele. Do Haneke eu acabei não vendo porque eu não estou muito no espírito de ver esses diretores que eu chamo de nórdicos depressivos. Ele, Lars von Trier, o outro, o Thomas Vinterberg, eu tô dando um tempinho neles. Talvez eu volte, mas agora eu tô dando um tempinho. Na mesma vibe que eu. O Haneke eu também dou uma afastada assim. Eu só assisto quando eu tô assim, caraca, eu tô com um humor lá em cima, sabe? Eu tô com uma vibe muito boa, porque são filmes tensos, por assim dizer. A mesma coisa com o Lars von Trier, que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse homem, mas aí já é pra outra coisa, não é pra esse programa aqui não. Mas é uma lista bem boa, bem boa. O Tesouro de Serra Madre é um filme que depois que a gente assistiu Herdeiros da Morte, eu quis assistir ao Tesouro de Serra Madre. Né? E o Akira Kurosawa, eu tenho uma meta na minha vida que eu vou assistir a todos os filmes dele agora em 2021. É uma meta de vida porque eu assisti a poucos filmes, eu acho. Eu conheci o Kurosawa esse ano e os filmes que eu assisti dele, nossa, mãe, sabe aquele negócio que você explode a mente e fala assim, esse cara, ele é copiado por tanta gente? É o Kurosawa. O Fervura Máxima eu gostei bastante, né, que é do John Woo com o Chow Yun-fat. É muito bacana, né? É um que eles chamam de Ganfu, né? Que é muito bacana, muito bacana. É um filme que eu recomendo. Particularmente prefiro um outro filme dele chamado The Killer, né, o Matador, mas esse é muito bom também. É um filme bem legal. Agora a gente vai passar um pouquinho pro que o Pensador Louco, né, tem um recadinho para vocês. E a gente volta agora com o nosso Top 5. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Eu conheci o site Teatro Escuro do Pensador Louco muito recentemente, por intermédio dos queridíssimos Mark e Dri, e adorei. O seu programa de cinema, o Necrofilmicon, é um barato. Ele já falou de uns filmes que eu amo, né, como Cliente Morto Não Paga e Mistérios e Paixões, e me apresentou a outros que eu nunca tinha ouvido falar, como Daughter of Horror, também conhecido como Dementia. E se você me conhece, sabe como eu amo que me apresentem a filmes. Então a gente vai falar agora sobre os nossos 5 filmes que a gente mais gostou de assistir esse ano. Eu tenho uma colocação para fazer. Esse ano foi o ano que eu conheci a obra do Sion Sono. Então, se eu fosse fazer pura e simplesmente um top 5 sem essa ressalva, ia ser só filme dele. Então, pra já eu já falo que assim, tipo, os 5 filmes dele que eu mais gosto são Anti-Pornô, Love and Peace, Love Exposure, Red Post on Asher Street e Porque Você Não Vai Brincar no Inferno. Tirando isso, a gente pode já partir para as nossas escolhas. Que ainda bem que você colocou essa colocação do Sion Sono, porque eu estava imaginando que ia ter só Sion Sono nessa lista. A gente começa com menções honrosas? Vai lá, fala suas menções honrosas. Tá, menções honrosas.
Foi muito difícil fazer uma lista só de 5 filmes para poder comentar, porque foi um ano muito... Por conta do podcast, eu vi muitos filmes que surgiram no meu radar e que são muito bons. Então, menções honrosas, eu vou colocar... Não vou botar muita coisa não, tá? Eu vou colocar só 3 filmes. Senão vai ser uma menção honrosa com muitos filmes. Então, os 3 filmes que eu coloco na minha menção honrosa são Han, que eu assisti lá no episódio 15, que a gente comentou sobre ele no episódio 15. Então, para saber o que a gente achou sobre Han, é só assistir ao episódio 15. Tem também o nosso Terra em Transe, de 1967, que quase entrou. E tem o House, que quase entrou no meu 5º lugar. Por isso que eu falei aí que eu ia deixar o Thiago adivinhar qual que quase entrou aí no... Se vocês não sabem, ele fez o Sobre Causa só para poder comentar, para poder assistir House, e eu gostei muito do filme. Então ele quase entrou no 5º lugar. Então minhas 3 menções honrosas são esses 3 filmes aí. Por coincidência, né, minha primeira menção honrosa também é Han. Eu gostei demais do filme. Eu recomendo, e eu acho que assim, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada sobre o que a gente conversa, né? Ele, por algum motivo que eu não sei o que é, ele foi o episódio que teve menos downloads esse ano. Por isso que sempre que tem um TBT eu ponho ele, porque eu acho que gostei desse episódio e queria que mais gente escutasse. E esse filme é muito bacana, né? O Han realmente um filme muito... É um filme que, sim, se você já não gostava do Kurosawa, né, se você vê esse daí, você vai se apaixonar, porque é realmente um trabalho belíssimo dele. Um outro filme que a gente falou foi o Bedeviled, que a gente falou lá quando a gente falou sobre K-Horror, que a gente falou lá no nosso episódio 35. Eu gostei demais do filme. O outro. Agora, esses aqui a gente não mencionou no programa, mas eu recomendo também, que são muito legais. O primeiro foi o Pequenas Margaridas, da Vera Titilova, que foi a Thaís também que me indicou e eu adorei. É um filme tcheco. Espero que a gente fale sobre cinema tcheco, porque é uma das minhas paixões. Espero que a gente fale sobre ele em algum momento no futuro. Mutant Blast, do Fernando Ali, que é um filme português de Portugal, né, feito pela Troma. É um filme pós-apocalíptico, maravilhoso. Lembrando da cena em que uma lagosta antropomórfica enfrenta um golfinho antropomórfico. Wizard of Gore, do Herschel Gordon Lewis. O Herschel Gordon Lewis ele tinha esse hábito de fazer, né, os filmes com bastante gore, com bastante sangue, com bastante violência, né, e esse daqui, o que mais me chamou a atenção foi o final. O final é sensacional e eu recomendo vocês assistirem esse filme, principalmente pelo final. E por fim, Psicomagia, do Alejandro Jodorowsky, que foi um filme que eu estava antecipando, acho que desde 2018, né, eu fui leviano, né, que devia ter ajudado lá quando eles abriram a campanha de arrecadação de fundos, né, eu devia ter participado, mas eu falei assim, não, eu vou esperar até a economia melhorar. A economia não melhorou de 2018 para cá, muito pelo contrário, então acabei não contribuindo. Então vamos lá para as nossas escolhas. O Rodrigo, seu número 5. Meu número 5, sendo coincidência ou não, foi um filme que a gente falou aqui, que é A Liberdade Azul, né? A gente falou no episódio 16. Olha, a direção Kieslowski. Olha, é um filme lindo, é um filme poético, com a atuação incrível da Juliette Binoche. Aliás, é um ano que eu conheci, foi esse ano que eu conheci a Juliette Binoche, que eu assistia só filmaço dessa mulher incrível. E a direção do Kieslowski é de um primor, é de uma
um sentimento. Poucos filmes me fizeram sentir, sem precisar ser necessariamente o que a personagem estivesse sentindo, mas trazer uma emoção em enquadramento, trazer uma emoção em fotografia, né, do filme, né, que utiliza muito do azul, ainda mais na cena da piscina, como eu comentei no programa, e foi um filme que me marcou muito. Então, o meu quinto lugar, A Liberdade é Azul, do Kieslowski. Você viu os outros dois, não? Da trilogia? Não, eu tô esperando o momento certo pra ver. Eu tô esperando o momento certo pra ver, que eu acho que em algum momento o podcast vai entrar em alguma questão que traga no filme, ou alguma atriz que traga algum dos dois filmes, que eu vou assistir aos filmes. O meu número 5 foi um filme que a gente também falou do programa. Foi O Desprezo, do Godard. Que filme sensacional esse filme. Eu fiquei muito impressionado com esse filme, né? Eu gostei de outros filmes, né? Eu vi alguns filmes do Godard esse ano, né? Eu vi British Sounds, vi Viver a Vida, vi Banda à Parte, mas eu acho que Desprezo, foi um filme que você me indicou lá no episódio 25, é maravilhoso, assim. Ele tem várias coisas, né? Você tem o Brigitte Bardot e Michel Piccoli, você tem o Jack Palance, né, como esse produtor meio complicado, você tem o Fritz Lang, né, o genial Fritz Lang atuando no filme. É um filme que eu gostei bastante. Seu quarto filme. Meu quarto lugar também foi um filme que eu assisti pelo podcast, que é Padrinhos de Tóquio, que a gente falou recentemente no episódio 41 do Satoshi Kon. Olha, é um filme que, como eu disse no episódio, ele dá voz a 3 personagens, né, que vivem à margem da sociedade. E só isso já me ganha. Mas ele desenvolve muito bem, mesmo em pouco tempo, que o filme ele é curto, ele desenvolve os personagens muito bem. E eu acho que eu nunca vi o Milagre de Natal funcionar tão bem em algum filme como ele funciona no Padrinho de Tóquio. Então, meu quarto lugar, Padrinho de Tóquio. O meu quarto lugar vai para um filme que eu recomendei. A gente não discutiu ele não, mas eu recomendei quando a gente foi falar sobre cinema marginal, e que é o Viagem ao Fim do Mundo, do Fernando Coni Campos. É um filme que é na sua maioria feito com fluxo de consciência, né? E de pessoas que estão dentro de um avião, mas o troço genial é que a consciência vai pulando, né? A gente está vendo o que um personagem está pensando, de repente, né, de forma quase imperceptível, a gente vai ver o que o outro personagem que está lá junto com ele no avião está pensando, e aí ele desenvolve a história. É um filme sensacional, assim, bônus porque tem, né, a trilha sonora bem tropicalista. É um filme que eu gostei bastante. Seu número 3. Meu número 3 é um filme que lançou agora em 2020, dia 25 de dezembro, que é o Soul, né, da Pixar, o novo filme da Pixar. É um filme que eu assisti, eu entendi, gostei, mas sabe quando você assiste a um filme e você, depois de 1 ou 2 dias, continua pensando no filme e ele começa a te abrir novas perspectivas sobre ele? É esse o filme, é Soul. É incrível, emocionante, e que deixa tipo uma faísca, uma fagulha dentro de você que vai fazer queimar alguma coisa em você. Porque é incrível o filme. Direção aí do Pete Docter e do Camp Powers. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Pra mim, um dos melhores filmes da Pixar que eu já vi. Meu terceiro foi o Kuroneko, que foi um outro filme que eu indiquei também, porque em outubro, né, além dos filmes que eu via para me preparar para o programa, porque como a gente fez temático, né, então eu sempre buscava, então a gente fez aquele Nova Extremidade de cinema francês, né, então aí eu fui ver os filmes, todos os filmes de Nova Extremidade que eu consegui encontrar. E a mesma coisa aconteceu com K-Horror e por aí vai. E além disso eu falei assim, não, eu
quero ver também filme de terror japonês também. Então, além do filme, eu tinha que ver esse filme. Via um filme de terror japonês por dia lá em outubro. E um dos exemplos que foi muito bom foi o Kuroneko, que é uma história de fantasma, meio de vampiro japonês, e é um filme sensacional, assim. Eu acho que se você gosta, assim, tipo, de uns filmes de terror mais clássicos, principalmente dos japoneses, né, como Jigoku, Onibaba, aliás, é do Kaneto Shindo, mesmo diretor lá do Onibaba. Se você gosta desse tipo de filme, eu recomendo muito esse filme, que foi maravilhoso. Seu segundo filme? Medalha de Prata. Aqui, o filme que se tornou meu segundo favorito, que eu chamo favoritos da vida. Eu tenho meu top 10. E o meu segundo lugar é um filme que eu assisti esse ano, que é o Medianeiras. Esse filme é incrível, né? Ele fala sobre encontros e desencontros, e que a cidade propõe. Eu acho que é um filme que colocou a cidade como protagonista de uma forma muito orgânica, né? E fala sobre solidão, fala sobre relacionamentos, e é um filme incrível. Eu não sei o porquê que eu demorei tanto tempo para assistir esse filme. Eu me lembro que ele me interessou a primeira vez para assistir, eu nem conhecia, por conta do Marcelo Miller, que ele conversou, uma pessoa da sala comentou com ele comentou de volta, e meu ouvido fez assim: opa, presta atenção nisso, que esse filme é bom. E acabou rolando algum papo na sala, e eu fui assistir esse ano, né? Eu acabei não assistindo ano passado, porque as aulas eram ano passado. E é um filme que, nossa, incrível demais, muito bom mesmo, Medianeiras. E você, Thiago? O segundo lugar, sua medalha de prata. Ok, meu segundo foi um filme chamado Os Profissionais do Sadismo. O título original é Femina Ridens, né, que é Mulher que Ri, lá em latim. E eu gostei. Eu não sei, eu sou um homem simples, então dando spoiler aqui, quando eu vejo um filme em que uma mulher ruiva, né, destroça um proto-lavista, eu gosto. É um filme que realmente eu achei barato por conta desse plot twist que eu acabei estragando. Então, sua medalha de ouro. Minha medalha de ouro, que também é o meu filme favorito que eu acabei assistindo esse ano, é o 12 Homens e uma Sentença. É uma aula de direção em um lugar fechado, sem parecer algo tão teatral assim, né? Parecer mesmo um filme. E recadinho aí para Denzel Washington e George C. Wolfe, tá? Desculpa aqui, um pequeno parênteses aqui, que adaptaram em algo de Wilson e, né? Enfim. Mas é um filme que ele tem ali, ele é um drama, mas para mim funciona muito mais como um suspense, né? A direção do Sidney Lumet é incrível. As nuances dos personagens, cada personagem com a sua personalidade, com o seu tempo de tela, né? Porque você consegue identificar cada um ali. E, olha, o calor, a pele suando, a fotografia em preto e branco, exaltando o calor, exaltando... É um filme, desculpa falar, mas é um filme foda. É o melhor filme que eu vi esse ano. Tá ali no meu primeiro lugar também de filme que eu mais gosto de todos os tempos, de todos os filmes que eu já vi. E é um filme que eu acho necessário aquela pessoa que é apaixonada por cinema, que quer seguir algum tipo de carreira em direção, assim, como eu quero, assistir. Porque é uma aula incrível de como dirigir atores, de direção, de ângulo, de tudo. Roteiro. Eu acho que se ele não é ensinado nos cursos de cinema, ele deveria ser, porque realmente é um filme que mexe muito com a gente, né? Em termos de como é perfeita o jogo de câmera,
os enquadramentos, né? A direção de atores. É tudo fantástico, né? O Henry Fonda tá maravilhoso nesse filme. Maravilhoso. Fora as cenas em... Ai, Jesus. As cenas sem interrupções, né? Diálogo correndo e sem corte. Ele vai fazer, como você disse, os enquadramentos, vai movimentando a câmera e não tem corte na série. Você fica, meu Deus do céu, corta essa porra porque eu tô nervoso, sabe? É isso que acontece no filme. Isso é cinema pra mim. Por arte. E agora, que fã dos tambores aqui, Thiago, seu primeiro lugar. Você já falou dele, ele já figurou na sua lista, lá nas menções honrosas, que foi Terra em Transe, lá do Glauber Rocha. Foi um filme que eu adorei, esse filme. É bem suco de Brasil, né? Engraçado que a gente estava lá em 67, mas ele é perfeitamente aplicável para os dias atuais. A gente percebe como a história do Brasil acaba se repetindo, né, com ciclos. E é um dos filmes mais difíceis, mais herméticos do Glauber, mas foi um filme que eu fiquei apaixonado por ele. É aquilo, né, que você falou de ser atual, né, que é o povo calando o próprio povo, aquela cena lá do Flávio Migliatti. É incrível, né? Ele também quase entrou no meu top 5, assim como o Raul Su. É foda, é muito bom mesmo. Se você que quer ver um filme brasileiro e acha que o Brasil não faz bons filmes, porque eu não sei ainda como as pessoas ainda têm esse pensamento. A gente falou isso o mês de junho inteiro, mostrando filmes brasileiros incríveis. E as pessoas ainda têm esse pensamento que brasileiro não sabe fazer filme. Aí tu joga um Bacurau, que entrou na lista do Carlos, do Kaique, né? E Terra em Transe, que entrou aqui na lista do Thiago. Joga esses dois na cara aqui de alguém que fala isso. Toma isso, assiste isso aqui e depois vem conversar com a gente. Porque não tem como. Pichote também, que entrou em duas listas. Então, só não entrou na minha lista porque eu assisti Pichote ano passado. Senão ia pra minha lista. Né? Então é isso, né? Tatuagens, outros filmes que são incríveis, que eu tinha esquecido que eu tinha visto esse ano, Thiago. Eu vi agora aqui, que eu pensei que tivesse assistido ano passado. Mas que também é incrível, sabe? Então para com essa coisa aí de que brasileiro não faz filme bom. Faz filme bom, melhor até do que lá de fora, de outros lugares. Nas notas do programa eu vou botar um link com uma lista que eu fiz ao longo do ano, né, dos filmes que eu mais gostei de ver pela primeira vez. E é isso. Olha, a gente deseja que vocês tenham um ótimo 2021, né? A gente sabe que mesmo com vacina, eu acho que as coisas só vão normalizar lá pelo meados do ano, mas a gente, né, tem que esperar que a vacina chegue logo, né? Tomara infelizmente, com o governo que nós temos, é meio complicado porque ele não está com pressa. Então, é difícil, né? Infelizmente. Aí o mundo tomando vacina já desde agora e a gente sem pressa para poder tomar. Também o povo não ajuda, mas enfim. Eu vou falar sobre isso, mas a gente vai fazer 2 programas falando só sobre o governo e o povo brasileiro. Você tem algum meio de contato, Rodrigo? Então, eu tenho o meu Instagram, né, o @metidacrítico, metido com TH, que eu fico postando algumas resenhas. Eu não falo resenha nem crítica, eu falo comentário, né, alguns comentários de filmes, algumas indicações, e é isso. E também tem o meu Instagram pessoal, mas Instagram pessoal é o Drigo da Mais C, também, que é o meu Instagram pessoal. Eu não tenho Twitter. Não se esqueça de mandar feedback para nós
em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página lá no Facebook, né? Não se esqueça de mandar comentários, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E daqui é da General Fernando Batalha. Eu sou mudou? Mudou. Graças a Deus mudou. E este foi o podcast Ponto Cego. Feliz ano novo, galera! Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o Pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal.